Muito bem, pessoal. Muito boa noite com todos. Meu nome é Juliano de Neto. Para quem não me conhece, neste vídeo aqui eu vou mostrar agora a vocês como fazer o dimensionamento de uma escada reta. Eu tenho aqui essa planilha, que é uma planilha que facilita bastante o cálculo de estrutural de escadas, como por exemplo, porque para quem não sabe, né, para quem não tem muito conhecimento, a parte estrutural de uma edificação exigem várias fórmulas e vários cálculos, principalmente na escada, né? Se a gente for perceber aqui, nós deveremos passar por diversas fórmulas para poder a gente chegar a um cálculo preciso e correto. Nós temos aqui uma ilustração da nossa escada, né? A gente está fazendo o dimensionamento de uma escada em U e nós temos o corte da nossa escada. Ok? O que é que a gente deve considerar aqui? Primeiramente, a gente deve considerar se essa escada é uma escada para residência, comércio, clube, escritório, biblioteca, centro de exposição, teatro, igreja e etc. Ok? Dependendo aí do tipo de escada que nós escolhermos, do tipo de edificação que nós estamos escolhendo, a gente interfere aqui nos valores de estrutural da nossa escada. Então, a gente tem a altura dos nossos espelhos, considerando 18 centímetros. O piso, que é o comprimento aí do nosso piso, né, do nosso degrau, nós temos aí 28 centímetros. A espessura da nossa escada, que é o que? Aquela moldura ali, né, da nossa escada, é 16 centímetros. A largura da nossa escada é de 100 centímetros. O número de pisos no lance é de 15 unidades, ou seja, aqui é número de pisos, número de degraus, tá bom? A altura do guarda-corpo, 50 centímetros. A espessura do guarda-corpo da nossa alvenaria, 8 centímetros. Largura da viga da esquerda, né? Nós temos aí a espessura do guarda-corpo e nós temos a largura da viga da esquerda, 14 centímetros. O vão do patamar da esquerda. É importante aqui que a gente coloque o vão do patamar, né? A gente pode considerar aí, nós temos a altura do espelho, o piso de 28, a espessura da escada, a largura da nossa escada. Então a gente tem a largura e o comprimento da nossa escada, certo? Espessura da escada, 16 centímetros, a altura do espelho, largura da escada de 1 metro, né? Então a gente tem essa largura aqui de 1 metro, a gente tem um piso de 28 centímetros. Então o piso é a parte o piso que a gente deve considerar é a parte menor dado o comprimento do nosso degrau, enquanto a largura é o maior. Então, a gente tem aqui a largura 100, ok? E a gente deve considerar aqui no nosso patamar um piso de 28 multiplicado por 2, certo? Então, a gente vai pegar aqui, ó, 28, multiplicar isso por 2. Na verdade, multiplicar por 4, porque considerando isso, eu tenho aí um espaço correto no meu patamar. Só que a gente pode colocar esse patamar, como também não pode. Não precisa, porque como se trata de uma escada reta, né, a escada reta vai até a laje do nosso pavimento, do nosso segundo pavimento, né? Então a gente não precisa exatamente de patamar, a gente só precisaria de patamar se a gente de fato tivesse aí uma escada em U, ok? Uma escada em L, eu quero dizer, ou uma escada em U, né? Que a gente consegue fazer assim, é, pegar o patamar e novamente pegar mais uma quantidade de degrau de escada para ir até o outro pavimento, tá bom? Então nós temos aqui o nosso vão do patamar, vamos deixar em zero, o vão do patamar da esquerda também vamos deixar em zero, a largura da viga da direita, a largura da viga da direita, largura da viga da direita aqui que ele está falando sobre os degraus, né? A gente pode deixar aqui de 14 centímetros, ok? A resistência, características do concreto, valor padrão de 300. Como é que eu sei isso, Juliano? Como é que eu sei que é 300? Se eu for vir aqui no dados, eu tenho as ações verticais, o coeficiente de modulação das cargas acidentais e o coeficiente de modulação das cargas acidentais. Eu tenho aqui, ó, as variações verticais, deixa eu ver aqui, ó, eu tenho a resistência, características ao comprimento do concreto em FCK. Eu posso deixar aqui, ó, entre 250, 300, 350, 400, 450 e 500. O padrão eu posso deixar para 300. Se eu mudar aqui, eu posso até mudar aqui para 250. A resistência característica do escoamento de aço, valor padrão, é de 5.000, né? Então a gente volta aqui, vamos verificar o valor de 5.000 aqui, se a gente consegue verificar aqui o valor de 5.000. Então a gente não tem esse valor de 5.000. Vamos procurar aqui agora nessas nossas instruções, não tem nada
Aqui, tá bom? Então, a gente pode deixar esse valor de 5.000, que é a resistência e características do escoamento de aço aqui. Então, nós temos o cobrimento das armaduras, valor padrão também, a gente pode deixar o valor de 2,5. O peso específico do concreto, valor padrão, a gente pode deixar aqui 2.500. Peso específico da nossa alvenaria, a gente pode deixar de 1.300. Esse peso específico da alvenaria, a gente pode procurar na internet, beleza? Então, vai de 1.300 a um valor aí mais específico. Nós temos ações variáveis verticais, então a gente está se tratando aqui das ações variáveis verticais nos nossos dados, a gente tem de residências aqui, por exemplo, de 250, se fosse de hospital seria de 300, né? Então por isso que eu considerei aqui 250 e aqui também 250. A carga permanente de revestimento está em 100. Deixa eu ver, me ver aqui se eu consigo achar a carga permanente de revestimentos. A carga permanente de revestimentos aqui, esse é um valor padrão, a gente consegue achar também na internet. Escoramento padrão. Escoramento padrão aqui, vamos deixar padrão também de 30 dias. Tá bom? Considerando isso, pessoal, a gente tem aqui os resultados das armaduras. A gente tem uma armadura do tipo CA50, CA25 e a gente também tem CA60. Por padrão de concreto armado, se tratando de vergalhões em aço, a gente coloca CA50. Se fosse já estruturas metálicas, a gente poderia escolher um CA60, CA50. A armadura principal que eu estou considerando é de 6,3 milímetros. A quantidade de armadura principal, o valor automático, aqui ele está dando por 25 unidades aqui. A quantidade de armaduras, eu tenho 25 de armaduras. O espaçamento entre essas armaduras, eu tenho de 4 centímetros. As armaduras secundárias, eu tenho de 5 centímetros. E a quantidade, que esse é o valor automático, a quantidade de armaduras secundárias eu tenho 37. O espaçamento na minha armadura secundária eu tenho 14 centímetros. Vamos mudar esse valor aqui para 3 para ver o que acontece. E aqui vamos deixar em 4. Aqui vamos deixar em 3. Olha só o que acontece, pessoal. Aqui ele está dizendo o seguinte para a gente. Se a gente mudar a armadura para 3 e a armadura secundária também para 3, o que é que ele nos diz aqui? As verificações. Vamos verificar se isso está de fato corretamente dimensionado. Atende à durabilidade? Sim. Atende à verificação das tensões nas bielas comprimidas? Sim. Flecha deferida no campo 2,19 centímetros, a flecha admissível 1,74, as flechas são as flechas de esforços, centímetros, fechamento do limite. Então, quer dizer que o fechamento do limite sobre as flechas que estão dando aqui, né, que são como se fossem corrosões, não está atendendo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos aumentar o comprimento da nossa armadura para 4. Vamos aumentar aqui para 4, tá bom? Vamos verificar aqui, ó. Aumento aqui para 5, vou aumentar para 5. E aqui eu vou deixar assim, vamos ver se atendeu. Vou mudar aqui agora para 6. Muito bem, ele está dizendo aqui que não está atendendo, isso deve ser porque eu tenho um valor aqui de 250, vou colocar aqui valor de 300 e aqui também vou colocar o valor de 300. Pronto. Aí o que estava ali, ele estava dando uma flecha aqui, né? Tava dando uma flecha dentro do limite. Se está dizendo se fecha dentro do limite, ele está dizendo agora que sim. Por quê? Porque a resistência do meu concreto estava em 250. Então, eu aumentei a resistência do meu concreto para 300. Ele fala agora que fecha dentro do limite. Então, tudo corresponde, tudo está muito bem dimensionado. Vou voltar aqui para 3 e aqui também para 3 para ver se ele vai dar algum erro. Olha só, não deu erro. Então, a armadura principal de 3 ele atende também, né? Então, vou colocar 6 aqui e também 6 aqui. Só que o que acontece? Quando a gente diminui aqui a armadura principal, a gente aumenta muito a quantidade de armaduras principais. E às vezes isso não dá dentro da nossa escada, tá? Então a gente pode aumentar para 8 aqui de armadura principal. Aqui também a gente pode mudar para 8 e aí a gente consegue diminuir bastante
a quantidade de armadura secundária e a quantidade de armadura principal. Considerando também que o espaçamento entre as armaduras principais de 7 diminuiu para 7 também, e a quantidade e o espaçamento entre as armaduras secundárias diminuiu para 30 aqui também. Olha só, vamos mexer aqui para ver o que acontece também, né? Observe que se a gente diminuir aqui 250 para 250, ele dá erro ali de dimensionamento. Vamos mudar agora, vamos fazer um teste, mudar aqui a nossa resistência do nosso concreto para CA60 e diminuir aqui 300, o valor de 300 para 350. O valor de 300 para 250. Vamos dar um OK. Vamos verificar agora. Ó, ele não atendeu também, tá vendo? Então, que a gente pode fazer, a gente aumentou para CA60, mas não aconteceu nada, né? Vou colocar aqui em CA50, que é a resistência do nosso concreto, né? O tipo de resistência do nosso concreto. O cobrimento a gente vai aumentar para 3 centímetros. Aumentei o comprimento, o cobrimento, ó, não deu em nada, tá vendo? Peso específico da nossa alvenaria, o peso específico, não vou aumentar o comprimento da armadura, peso específico, resistência. Aqui eu vou aumentar essa resistência aqui para 8.000, vamos ver o que vai acontecer. Talvez ele agora dê, não ficou também dentro do nosso limite, tá bom? Vou aumentar isso aqui agora para 10.000, 1, 2, 3, para 10.000. Observe que ele ainda não fechou, então por isso que o valor padrão de 300 já atende, tá vendo? Então se a gente colocar aqui 300 e aqui o valor de que estava antes de 5.000 e aqui o valor de 300 também, ele já vai conseguir nos dar aí um valor, já vai conseguir atender. Vamos diminuir aqui para 250. Ainda assim, então a gente pode deixar aqui 300 e 250 aqui, mas se a gente diminuir aqui o valor para 250, ele já não atende. Tá vendo só? Mas observe que aqui esse valor de resistência é resistência para residências, né? Não importa se for residências com 300 de resistência em quilogramas forças por centímetros quadrados e estiver atendendo, a gente pode colocar a nossa escada com resistência de 300 sem problema algum, considerando que o padrão normativo é 250. Mas se 250 não atender, a gente utiliza 300, tá bom? Se a gente aumentar aqui a carga permanente de revestimento para 200, ainda não atende. Mudar aqui para 300, ainda assim também não atende. O escoramento padrão vou deixar de 60 para ver, ainda também não. Então, se ainda não está atendendo, então eu vou dar aqui um Ctrl Z para deixar a resistência de comprimento do concreto de 300 e as variações verticais da minha planilha de dados de 250, que é de fato aqui é a minha residência. Tá bom? É isso. Já dimensionamos. E aqui a gente tem mais detalhes especificando o que é a armadura principal, o que é a armadura secundária, o que é o comprimento aqui igual, certo? O que é esse comprimento aqui, o detalhe para combater o empuxo ao vazio, o corte longitudinal, a armadura secundária, olha só, são esses pininhos verdes, e nossa armadura secundária aqui também com esses pininhos verdes, e nós temos também as armaduras, a armadura principal, que são esses pinos aqui, esses vergalhões em aço vermelha. Então é isso, se a gente quiser ainda colocar isso no nosso memorial descritivo, a gente consegue fazer a impressão, a gente consegue tirar prints e montar isso dentro do Word, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, é isso e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.